Como sempre, os impostos prejudicam justamente os mais pobres. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante a campanha eleitoral, Lula, então candidato a presidente da República, prometeu reajustar a tabela do imposto de renda de forma a permitir que todos os trabalhadores que recebessem menos de R$5.000 por mês ficassem isentos do pagamento. Após a sua eleição, porém, o assunto já foi jogado para escanteio. E agora que Lula já está empossado como presidente do Brasil, seu governo já deixou claro que a tabela do imposto de renda, meu amigo, não vai ser reajustada tão cedo. Pelo menos não esse ano. Em outras palavras, Lula já começou seu governo quebrando promessas de campanha. A tabela do imposto de renda foi atualizada pela última vez em 2015, sendo que antes disso as atualizações também foram pontuais. Estima-se que de 1996 para cá, essa tabela acumula uma defasagem de 148,1%. A lógica dessa tabela, embora seja perversa, é razoavelmente simples. Ela é uma tabela progressiva, ou seja, quanto maior a remuneração de um indivíduo, maior será o percentual que ele pagará a título de imposto de renda. As alíquotas se iniciam em 7,5%, sendo que a faixa mais alta da tabela precisa pagar inacreditáveis 27,5% sobre os rendimentos do seu trabalho. A primeira faixa da tabela, porém, é a faixa de isenção, ou seja, todos que se localizam nela não pagam imposto de renda. Atualmente, essa faixa engloba todos os indivíduos que possuem renda mensal inferior a R$ 1.904, líquida depois dos descontos permitidos. É nessa faixa que ocorre a promessa furada de campanha do Lula. Sua proposta era aumentar esse valor para R$ 5.000, o que, por óbvio, faria com que grande parte das pessoas que hoje pagam imposto de renda nas faixas acima desse limite de isenção se tornassem isentas a partir desse ano. De fato, o valor citado por Lula em sua campanha é próximo daquele estimado por um levantamento do Sindifisco, cerca de R$ 4.700, que seria o valor de isenção caso a tabela do imposto de renda tivesse sido devidamente atualizada pela inflação ao longo de todos esses anos. Porém, como essa promessa não será cumprida, o valor de isenção será mantido o mesmo, não obstante o fato de que o salário mínimo foi reajustado agora em janeiro em 7,43%. Isso fará com que, atualmente, qualquer trabalhador que receba um salário mínimo e meio já seja obrigado a pagar imposto de renda. É claro que ninguém realmente esperava que o Lula fosse cumprir sua promessa de campanha. Afinal de contas, para além do fato de que o Molusco é um mentiroso quanto mais, é fato também que o seu governo está tentando, a todo custo, arranjar espaço no orçamento para tocar o seu projeto socialista de poder. E neste cenário não faria o menor sentido abrir mão dessa poupuda receita advinda de novos pagadores de imposto de renda. Muito menos corrigir a tabela, abrindo mão de arrecadar impostos algo em torno de 21 bilhões de reais até 189 bilhões de reais por ano. Nós libertários sabemos que todo imposto é uma forma de roubo e que o Estado existe apenas para parasitar o setor produtivo da sociedade. Porém, é preciso frisar o fato de que o imposto de renda tem uma série de agravantes que o tornam ainda mais perverso que os diversos outros impostos cobrados pelo Estado, dentro daquela insana sopa de letrinhas que compõe a carga tributária brasileira. Em primeiro lugar, por possuir uma tabela progressiva, o imposto de renda pune a evolução profissional. Como o Estado afirma ser um agente promotor do trabalho e da melhoria de vida das pessoas, era de se esperar que ele incentivasse os indivíduos a trabalhar mais e melhor a fim de progredir em sua vida profissional, certo? Bem, a verdade é que ao impor alíquotas maiores a salários mais altos, o Estado pune o progresso profissional do indivíduo. Se o valor do imposto de renda fosse, por exemplo, de 7,5% para todo mundo, o profissional que é mais bem remunerado pagaria um imposto nominal maior do que o indivíduo que recebe apenas um salário mínimo, embora a proporção se mantivesse a mesma. A tabela progressiva do imposto de renda reduz o estímulo para a busca de salários mais altos no mercado de trabalho, porque a cada novo acréscimo na remuneração de um indivíduo será maior a mordida estatal.
O imposto de renda também possui a nociva característica de ser retido na fonte, no caso de profissionais vinculados a empresas, ou seja, não é o trabalhador que paga diretamente o imposto. O que acontece é que a empresa retém o valor do tributo do seu salário, repassando esse valor em seguida para o Estado. Mas é pior do que isso, porque por lei a empresa tem que descontar do seu salário um valor maior do que o imposto que você teria que pagar para o Estado. E é por isso que muitos trabalhadores depois recebem a tal restituição do imposto de renda, que nada mais é que a devolução daquele valor que foi tirado de você antes a cargo de imposto, acima do que está na lei para você pagar daquele imposto, e está sendo devolvido para você muitos meses depois sem a devida correção. Reter o imposto na fonte, por óbvio, tem a função de evitar a sonegação e facilitar a fiscalização. Afinal de contas, é mais fácil fiscalizar uma única empresa do que cada um de seus funcionários. Porém, o sentimento de revolta e injustiça que as pessoas sentem ao pagar o imposto acaba sendo dissipado com a retenção na fonte, porque o ente responsável por recolher o tributo não é o mesmo que é por ele impactado. Além disso, o imposto de renda possui a característica de punir o trabalho como um todo. É um absurdo imaginar que o Estado cobre imposto sobre heranças, por exemplo, sobre a terra ou sobre a transferência de imóveis. Afinal, ele não tem nada a ver com isso. O Estado não acumulou a herança deixada pelo falecido, não adquiriu o imóvel a ser tributado e não construiu a casa que será vendida. Ele não tem nada a ver com isso, não tem nada que cobrar imposto sobre nada. Porém, no caso dos impostos que incidem sobre o trabalho humano, a coisa é ainda mais perversa, porque é justamente o trabalho, a produtividade do ser humano que fazem com que a nossa sociedade seja rica e que nós tenhamos uma infinidade de bens e serviços à nossa disposição todos os dias. Tributar o trabalho humano significa prejudicar o desenvolvimento da nossa economia e, por consequência, da nossa sociedade como um todo. Se o Estado fosse mesmo justo, ele recompensaria aqueles que colocaram comida na mesa dos brasileiros todos os dias, ou que produzem energia elétrica, que nos fornecem facilidades de tecnologia atual, ou todos os comerciantes, prestadores de serviço e trabalhadores em geral. Mas o que o Estado faz é justamente o contrário. Ele pune o setor produtivo da sociedade, roubando parte do ganho obtido com o seu trabalho. Trabalhadores se frustram ao perceber que uma parte considerável do seu salário, que poderia ser gasta de diversas formas úteis à própria pessoa, é tomada todos os meses pelo Estado. Empregadores se frustram ao fazerem as contas e perceberem que gastam muito dinheiro com sua folha de pagamento, sem que isso reverta em melhores condições salariais para seus funcionários. O patrão vê seus lucros minguarem cada vez mais, ao mesmo tempo em que seus empregados, desmotivados por falta de reconhecimento salarial, se empregadores gastam muito com folha de pagamentos, sem os funcionários receberem altos salários, isso só possui uma explicação: o Estado, o grande ente parasitário do nosso tempo, que está no meio dessa equação, roubando tudo de todos. No final das contas, tributos como o imposto de renda tendem a prejudicar os mais pobres, porque são justamente esses que não possuem condições de contornar a legislação tributária estatal para salvar parte do seu patrimônio. A parcela mais rica da população tem acesso a bons contadores e advogados tributaristas que garantem meios de elisão fiscal e diminuição, dentro da lei, da forma de pagar imposto. Dessa forma, disfarçam seus ganhos e seu patrimônio usufruindo das melhores alíquotas disponíveis. O trabalhador assalariado, porém, não tem muita alternativa. O governo já sabe de antemão todos os seus ganhos e pode abocanhá-los como bem entender. Afinal de contas, o imposto já é retido na fonte para isso. Mas para o Estado, isso não importa. Enquanto a inflação age como um imposto disfarçado, roubando o poder aquisitivo de toda a população para financiar a gastança do governo, a tabela do imposto de renda permanece congelada, defasada por muitos anos, fazendo com que essa mesma inflação empurre cada vez mais os brasileiros para alíquotas mais altas, sem que eles, de fato, estejam mais ricos. Embora os salários estejam nominalmente mais altos a cada ano que passa, o poder aquisitivo dos brasileiros se mantém estável. Para a tabela do imposto de renda, porém, isso não faz a menor diferença. O Leviatã tem fome e o rombo fiscal projetado para este ano do governo Lula já é algo em torno de 200 e 400 bilhões de reais. E isso não vai se pagar sozinho. Pode acordar mais cedo para trabalhar um pouco mais, viu? Em 1996, os trabalhadores que ganhavam até 9 salários mínimos estavam isentos de pagar imposto de renda.
Com a inércia do governo Lula não cumprindo sua promessa de campanha, trabalhadores com uma renda 6 vezes menor do que o valor inicial da isenção já serão obrigados a pagar o perverso imposto de renda, imposto sobre o trabalho humano. Ninguém esperava nada do Lula, a não ser que ele continuasse sendo o mentiroso que sempre foi. Ainda assim, não dá para negar o fato que é uma baita hipocrisia o chamado por muitos de pai dos pobres ignorar completamente a promessa de campanha que tinha mais potencial de melhorar a condição de vida exatamente deles, os trabalhadores mais pobres do país. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe esse vídeo na sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!